gente tá aí em mais um Bora Conversar Coisa Arada. E, gente, nós vamos trazer um tema muito quente aqui, muito ardido. E eu tô bem contente também, tô muito feliz na real, porque vocês vão conhecer um cara que eu tive um contato com ele há pouco tempo numa reunião de trabalho. E realmente, assim, foi um encantamento, né? Porque ele hoje é o nosso superintendente da Polícia Rodoviária Federal aqui. Quero apresentar para vocês ninguém menos que Manuel Fernandes Bittencourt. Ele é servidor efetivo da Polícia Rodoviária Federal desde 1994, bacharel em Direito, com especialização em perícia de acidentes de trânsito e gerenciamento de projetos. Eu tive o privilégio de saber a história de como ele chega na Polícia Rodoviária Federal, mas nós não vamos contar hoje para vocês nesse podcast, não. O que eu posso dizer do extrato da nossa conversa é que, no caso do Manuel, eu não tenho nenhuma dúvida que a chegada dele na polícia foi um momento de fé. Eu saí daquele dia da tua sala pensando assim, não, esse cara, Deus pegou e disse assim, Ana, querido, tu, Polícia Rodoviária Federal, vai pra lá, é lá que eu quero que tu vá, porque a história dele fazer esse concurso, assim, é muito louca, muito engraçada, era pra ser mesmo, né? Era um chamado, era um anjinho dizendo, vai meu filho fazer a prova. E é por isso que eu tô feliz de ele estar aqui, porque eu ainda brincava com o Manuel antes de a gente começar e com o Adriano que está aí junto com ele, né? A gente tem a gente olha a Polícia Rodoviária Federal, é mais assustador do que a Polícia Militar, tá? Porque tu olha assim, de longe, aqueles homens de preto, chega a te dar 5 tipos de nervoso, 10 tipos de frio, quando tu passa pelo posto, todo mundo, cara, pode ver, um dos motivos do trânsito, o que é? Quando tem posto da Polícia Rodoviária Federal, que a gente sabe que precisa, é bom pra gente, mas todo mundo, assim, ó, pode passar 80 por hora, a pessoa vai a 40, ali, ó, grudado no volante, tudo certinho, documento em dia, bom cidadão, mas mesmo assim fica morto de medo. E aí eu quis trazer o Manuel para vocês também conhecerem o quanto a Polícia Rodoviária Federal tem de parceria para com o cidadão e essa visão mais humana também, mais resiliente do que hoje é o trânsito, né? A gente tem um problema pontual, né, Manuel? Nós estamos aqui, de novo, pela milionésima vez, em mais uma oportunidade, falando sobre o tráfego de modo muito especial na BR-101, que toma todo o eixo do nosso litoral, né? Vamos tratar mais especificamente aqui do nosso do nosso trecho de Biguaçu a Joinville. E uma série de traumas, enfim. Para vocês, antes de eu passar a palavra para o Manuel, para vocês entenderem, né? Nós estamos vivendo um tempo de conhecimento muito curto, né, Manuel? As pessoas sabem que elas têm um congestionamento ali na BR, mas elas não sabem como é que funciona. Quem é que faz a manutenção da rodovia? Existe uma empresa contratada pela União que chama Arteres. Essa empresa tem a concessão, é ela que cobra o nosso valor do pedágio e por um tempo determinado, uma concessão que tem mais 9 anos aí pela frente, que parece muito, mas é pouco em termos de expansão de obra rodoviária. Quem que fiscaliza essa gente? A ANTT, é uma agência nacional, Agência Nacional de Transportes Terrestres. Eles fazem a fiscalização desse contrato, olham se a empresa está fazendo as obras que ela se comprometeu a fazer quando ela ganhou a concessão e tudo mais. E a Polícia Rodoviária Federal fiscaliza todo mundo, a gente, todo mundo que trafega na pista e que descumpre um rito legal, né? E a eles também. Quando a gente vai fazer uma mudança de tráfego, se a gente vai incluir ou não uma nova rotatória, a Polícia Rodoviária Federal ela tem que dar o seu parecer para dizer se aquilo vai ser seguro para os cidadãos ou não. Então, ela tem um papel realmente muito relevante, né? Assim, Manuel, tu tá a par dessa pauta toda, né? Nós estamos aí nesse desespero de verão chegando. O que tu acha, abstraindo a questão das obras? Certo. Se tu tivesse que deixar um recado para os cidadãos, o que tu recomendaria? O que eu individualmente, Paulinha, como motorista... Eu não, porque eu dirijo mal para burro. Muito provavelmente, tu nunca vai me multar, porque eu nunca vou estar dirigindo a BR, que eu sou um desastre. Evita de pegar a rodovia. Não, sou terrível. Mas uma pessoa... O que tu recomendaria para um motorista que vai pegar a BR hoje? Que cuidados esse homem, essa mulher, esse motorista poderiam tomar
para evitar o tráfego tão denso e tão exagerado? Bom, primeiro é que quem vai pegar uma rodovia tipo a BR-101 tem que ter essa noção, essa consciência, né, do tipo de trânsito que se tem numa rodovia dessa, né, que é uma rodovia hoje com movimento além da sua capacidade, né? A gente percebe aqui na região da Grande Florianópolis, na região ali de Balneário Camboriú, Itajaí e Itapema, né? Essas duas regiões, elas estão com um trânsito muito além da capacidade do que foi projetado, né? Por isso a gente tem esses congestionamentos, por isso a gente tem o trânsito praticamente parado nesses locais, porque o trânsito está muito além do que a rodovia comporta. Então, o que a gente recomenda para as pessoas que vão dirigir é que já tenha noção de que vão se atrasar para o horário se não sair com antecedência, né? Então, ou seja, é você programar a sua viagem com antecedência, é você ter essa paciência, essa tolerância no trânsito, né? Não adianta você querer achar ruim porque alguém buzinou, porque alguém te fechou, ou porque... Então, é essa paciência, essa tolerância, é o respeito às regras de trânsito, né? Então, para você fazer uma viagem tranquila, para você não ser alguém que vai estar complicando mais ainda o trânsito, né, parte do princípio de que a gente tem que respeitar as regras estabelecidas no trânsito para que, se a gente quer um trânsito melhor e um trânsito seguro, temos que fazer cada um a nossa parte. Ô Manuel, a gente tem reivindicado aí muitos prefeitos, inclusive da nossa região, que a gente possa, aqui do trecho de Porto Belo até Itajaí, em alguns locais, de forma emergente, apenas agora no verão, por alguns horários também, tipo assim, eu sei que a gente depende de um estudo, né? E a Arteris, a empresa, ficou de nos apresentar um estudo nesses próximos dias. Mas a ideia seria essa, tipo, das 4 da tarde às 10 da noite, vai ser tolerado o uso do acostamento como terceira faixa em alguns trechos, né? Obviamente que isso não é uma solução perene, não é o que vai nos atender para sempre. Tu acha que isso ajudaria a desimpactar o número de horas que se fica parado numa fila, que no verão passa de 6 horas, né? Bom, quando me perguntam sobre esse tipo de proposta, a primeira coisa que eu digo é horrível, né? É horrível. Bom não é, né, Manuel? Bom não é. É horrível a gente ter que apelar para isso, né? Mas, diante da situação caótica que a gente vive nessa região, na BR-101, é uma alternativa que vai certamente dar mais fluidez ao trânsito, né? Então, é uma possibilidade. Isso foi feito aqui na região da Grande Florianópolis, né? Aqui na região da Palhoça e São José. Transformaram o acostamento em faixa, né? Aqui de forma definitiva, né? Primeiro começou fazendo essa experiência e depois foi visto que havia necessidade de transformar, né? Mas para isso, realmente a Arteris tem que fazer um estudo, verificar se o acostamento comporta isso, né? Porque não adianta você liberar o trânsito e daqui um pouco o acostamento não comportar e criar um problema ainda maior, né? Então, cabe isso a Arteris, né? A NTT também tem que se manifestar, tem que avaliar. Mas do ponto de vista nosso, da Polícia Rodoviária, se a Arteris entender que o acostamento comporta, nós é que não vamos estar criando empecilho quanto a isso, né? Mas o ideal é que seja por um tempo curto, né, Manuel? Porque, assim, a gente tem, pessoal, para vocês saberem, tem alguns trechos que já foram, inclusive, autorizados pela NTT para a construção efetiva de uma terceira faixa, especialmente, se não me falha a memória, entre Itajaí e Navegantes. Tem outro trecho também de Balneário Camboriú a Itajaí, um pequeno trecho. E essas obras, na verdade, são necessárias. Não vão resolver o nosso problema, mas são obras que também precisam ser feitas aí nos próximos tempos, né, Manuel? Sim, são obras que vão ajudar, porém, na hora que estiverem acontecendo essas obras, implantando, com certeza vamos ter um caos ainda
maior do que temos hoje, infelizmente, né? Mas é aquela história, se a gente quer melhorias, tem que passar pelo sacrifício, né? A gente sabe, né, que a gente tem tido um aumento de frota muito significativo no estado, né? Tem um estudo da Fiesc que nós passamos de 2010 a 2020, num cenário de 10 anos, de 1,7 milhões para 2,7 milhões de veículos usando a mesma malha viária. Segundo os estudos, em 2029, que é amanhã, nós vamos passar de 4,5 milhões de veículos. E eu não sei o que acontece. A cultura nossa no Brasil não nos dá... A gente não usa o nosso espaço marítimo, tem muita resistência. Eu fico pensando, cada vez que eu viajo para outro canto, para fora do Brasil principalmente, que tem transporte ferroviário, eu fico pensando... Às vezes a gente vai numa cidadezinha que são umas bibocas, assim, que tu não vê nem gente na rua, tu pensa... Pô, por que aqui eles têm trem, por que a gente não tem? Por que eles conseguem ter essa estrutura de investimento e a gente não tem com regiões assim tão populosas, né, tão adensadas? Eu acho que isso é uma coisa para muito tempo, né? Realmente esse teu raciocínio, eu também me faço essas perguntas, né? Porque hoje nós temos aqui na Grande Florianópolis um trânsito diário de 120 mil veículos passando pela BR-101. 120 mil veículos 100 por mil dia. veículos por dia passando aqui na Grande Florianópolis, né? Na região Palhoça-São José. Nós temos na região lá de Itajaí e Balneário Camboriú 100 mil, né? Que no verão isso sobe, né? Isso no mínimo dobra, né? Vai lá para uns 130 lá, uns 150 aqui, mais ou menos, né? Nessa faixa. Ou seja... Então, é o que tu diz, aumentando a frota, o Estado cada vez atraindo mais turistas, vindo mais gente de fora e tal, que é o normal, que é o que a gente quer, que é o que ocorra. Como é que vai ser essas nossas rodovias, né? Que futuro nos espera? Então, é isso que temos que pensar. Aqui na Grande Florianópolis está sendo feita a obra do contorno. Quanto que vai diminuir no trânsito? Não se espera muito, é algo em torno de uns 30%. O contorno talvez tire dessa região aqui da Grande Florianópolis em torno de 30%. Tem que esperar começar para ver, né? Mas assim, hoje já não se fala muito mais do que isso. Então vai chegar um momento que o contorno não vai comportar mais, que o trânsito normal da BR-101 não vai comportar mais. Na região de Balneário, de Itajaí, vai parar, não vai comportar e vai desviar por onde? Onde é possível ali fazer um desvio. Então, realmente, essa discussão de que nós teríamos que ter transporte de trem, por exemplo, ligando Porto Alegre a Florianópolis, Florianópolis a Curitiba, ou seja, trens de alta velocidade, né? Óbvio, de transporte, coisa que se vê em outros países e que no Brasil nós não temos, né? E o que tu falava também, nós estamos aqui no litoral, uma área de litoral imensa, e que não é utilizado para transporte de pessoas, né? Não se tem portos fazendo transporte de pessoas ligando de uma região para outra, né? Com tanta água que temos aí e não usamos nesse sentido, né? Então, infelizmente, a nossa sociedade aqui no Brasil foi construída toda pensando em estrada, né? Só pensando em estrada, O nosso transporte é feito, a maioria nas rodovias, pouco usado trem nesse sentido, pouco usado o mar para fazer isso, ou seja, então jogou-se tudo para a rodovia e estamos chegando nesse caos que estamos, né? Eu acho, Manuel, que a gente vive numa sociedade hoje, o nosso tempo é o tempo do imediatismo. Eu me queixo muito desse negócio de a gente ter eleições a cada biênio, porque me parece que falta tempo para... são poucos os grupos políticos que conseguem, que têm fôlego para planejar algo para 10 anos, para 20 anos, para 30 anos, entende? Nós não temos E não tem como você planejar uma entrega de uma ferrovia em 4 anos, num mandato de governador.
Quem é que vai fazer uma ferrovia? Um prefeito vai ou não vai? Ou é um governador ou é o presidente da República. É quem são os governos que têm estrutura orçamentária para bancar uma obra como essa, que é absolutamente viável hoje, inclusive pelos modelos de PPPs. Você pode trazer um grupo investidor e oferecer aquela concessão. Mas, assim, por que os governos, na minha avaliação, isso é um pensamento muito meu, assim, por que eu, governadora Paulinha, vou me dedicar a um projeto que vai passar 4 anos, eu não vou entregar uma linha e vou deixar de trabalhar nessa rodovia que custa 10 milhões de reais e liga uma cidade a outra e eu vou poder inaugurar? O que está faltando para o nosso país e o nosso estado é, de fato, compromisso de planejamento a longo prazo, sabe? Porque, de fato, assim, nós não temos... O que eu quero dizer para vocês? Está aí o Manuel que não me deixa mentir. O Manuel trabalha nesses anos... Quanto tempo tu tem de polícia mesmo? Vou completar 30 anos ano que vem. 30 anos. Uma coisa que me interessa saber, tu consegue ter lembrança de quando tu começou a atuar na polícia rodoviária e do hoje, o quanto mudou o fluxo de veículos? O quanto? Sim, em Rio do Sul, por exemplo, que eu trabalhei, só para dar como exemplo, né? Na BR-470, eu entrei lá para o Rio do Sul e trabalhei até pouco tempo lá. Naquele tempo falava-se em 9 mil veículos dia. Né? Hoje, acredito que deve estar na casa dos 15 a 20 mil veículos dia lá em Rio do Sul. Né? E Blumenau falava-se em 12. Hoje acho que está chegando uns 30 mil, né? Na região de Blumenau, ali, por isso que está esse caos de trânsito parado. Ali na 470, que é... Então, só dando um exemplo assim, nesses anos foi realmente aumentando cada vez mais o fluxo, a rodovia continua a mesma, né? A 470 está acontecendo a duplicação, mas tem os entraves, tem as demoras e tal, né? A parte ali de Indaial para cima, esperamos que realmente o projeto dê continuidade agora, mas é algo que ainda vai se pensar para muitos anos, mesmo que comece já, né? Porque é uma obra difícil, ali tem serras, rios que a rodovia margeia, né? Então não é uma obra simples e rápida, né? Tu sabe, a gente também tem um projeto que começou a ser desenhado no governo passado, eu falei para ti aquele dia da audiência, que é o Corredor Litorâneo. Na verdade, é uma rodovia paralela 101 que inicia aqui para Biguaçu e vai até Joinville. Eu estou muito nessa pegada porque, pelo estudo que foi feito, é uma rodovia que, se fosse construída hoje, pessoal, em torno de 6 bilhões de reais. O estudo preliminar que foi feito apontou, inclusive, onde a gente precisa colocar ponte, onde a gente vai ter elevado e tal. É um estudo básico bem completo, mas o Estado agora precisa licitar, contratar o projeto, e eu acho que o Estado tem fôlego para isso, para então, a partir disso, buscar um financiamento internacional ou uma parceria para fazer essa obra. Eu, sinceramente, assim, eu tenho uma preocupação muito grande, porque não é o hoje, né, gente? Hoje já está sofrível para a gente. Mas na nossa região ali, Bombinhas, Porto Belo, Itapema, que é uma região de turismo muito nobre, um sem número de pessoas vendeu os seus imóveis aqui, outros pararam de comprar porque não aguentam esperar 6 horas para chegar no seu destino de praia ou na volta, entende? Assim, o cara vai para a praia para descansar, fica lá o final de semana, ele volta tão enlouquecido, tão puto, depois de ficar 6, 8 horas no trânsito para voltar para casa, que tudo que ele descansou vai embora. Volta mais estressado. Então, eu acho que a gente precisa, de fato, construir soluções, e a gente, pessoal, enquanto sociedade tem que se importar com essas coisas, né? Eu acho que a gente ainda é muito pouco cidadão nesse quesito. Ô, Manuel, mas já que tu tá aqui, tu sabes que eu sou muito curiosa, então eu queria muito te perguntar como é que é isso, assim, né? É claro que a Polícia Rodoviária Federal fiscaliza o tráfego e o controle de coisas e tudo mais. Vocês ainda acompanham... Vocês têm muitos casos ainda de motoristas imprudentes que dirigem em alta velocidade ou embriagados. Isso é muito? É pouco? Como isso está diminuindo? Está aumentando? Como que é esse cenário? Olha, assim, é difícil de você mensurar se está diminuindo, está aumentando, porque a gente não tem uma capacidade de fiscalização absoluta, né? Então,
você pega mais condutores embriagados se você consegue ter uma fiscalização mais efetiva, né? Uma fiscalização mais efetiva, mais gente na estrada, mais gente fiscalizando e tal. E a gente esbarra na falta de pessoal, né? Então, o que a gente percebe no dia a dia que as pessoas vêm mudando um pouquinho o comportamento, mas essa mudança ela é lenta, principalmente na questão da embriaguez ao volante, a gente percebe isso. Mas, assim, a quantidade de pessoas flagradas sob a influência de álcool vai depender da nossa capacidade de fiscalização. Depende muito da nossa capacidade de fiscalização, né? Uhum. Então, teve épocas que teve mais. Por quê? Porque as pessoas beberam mais ali? Não, porque naquele momento a gente tinha uma força policial maior. gente conseguiu desempenhar uma fiscalização mais efetiva naquele momento, né? Então, tem um pouco disso. Então, Mas assim, o controle de velocidade hoje, todo ele é monitorado. Isso vocês conseguem pelas câmeras, pelos radares, é mais fácil de tu monitorar. Com relação à questão da velocidade, a gente percebe que realmente, na medida que foi implantado, né, radares assim, ao longo da rodovia, as pessoas, a gente percebe que tem que se cuidar mais, né? Então, se pega muito excesso ainda, se pega, mas é menor do que se pegava antigamente. A questão da velocidade, sim, o efeito de ter bastante radares ao longo da via, ele causa um efeito psicológico em que as pessoas procuram controlar mais a questão da velocidade. Então, infelizmente, tem que ter radar, tem que ter realmente uma fiscalização bastante intensa, principalmente porque a gente não tem capacidade de ter policiais em muitos trechos fiscalizando. A gente faz, né? A gente faz também esse tipo de fiscalização, mas o radar fixo ele tem um papel muito importante também, porque ele faz a pessoa ficar sempre naquele alerta. Será que vai ter um radar ali? Então ele controla um pouco a velocidade. Então, na questão velocidade, a gente percebe que as pessoas diminuem acerca de conforme a rodovia ela está sinalizada ou ela está com radares. A gente tem um número muito grande de mortes ainda, né? Santa Catarina, ela teve, nas rodovias federais, 350 óbitos o ano passado. Pelos estudos que a gente fez, se eu estiver falando bobagem, tu me corrige, tá? Porque eu fui ali no Google buscar informação. Mas segundo a gente investigou, é o segundo maior número do país. Atrás apenas de Minas Gerais, que aí já teve quase 700, né? Uhum. Somente na BR-101 foram registradas 150 mortes, 3.915 acidentes, 4.153 feridos ao longo da rodovia no ano de 2022, segundo o balanço da Polícia Rodoviária Federal que a gente colheu na imprensa, né? Por outro lado, é importante também falar para vocês, eu te perguntei essa questão de números, porque pelo que a gente investigou, foi o menor número de mortes dos últimos 27 anos. 350 pessoas ao longo da 101, 150 aqui, é uma vida horrível de perder, imagine 150. Mas houve uma redução, de certa forma, menor número dos últimos 27 anos, ou seja, a Polícia Rodoviária Federal, mesmo com a sua deficiência de quadro, tem conseguido fazer um trabalho austero, né, Manuel? Que tem nos dado resultados, né? A gente faz o nosso trabalho sempre... Por exemplo, a gente fez um levantamento dos pontos aonde ocorrem mais acidentes, né? Por exemplo, hoje tu sabe disso, onde é mais nevrálgico. Na BR-101, por exemplo, foi definido quais são os pontos, quais são os locais onde ocorre mais acidente, onde morreu mais gente, onde deu mais problemas. Onde que é, Manuel? Assim, mais horrível de todos os lugares? Aqui na Grande Florianópolis nós temos alguns pontos aqui na região de São José, de Palhoça, né? Aí nós vamos ter outros pontos lá em Balneário Camboriú, Itajaí. Então, são assim, os piores pontos, né, onde ocorre mais, né? Então, o que a gente fez, então? Centramos a nossa fiscalização
para esses locais. Né? Por isso que diminuiu, E então. naqueles e também a gente pegou a estatística olhando os horários, né, os locais e os horários em que ocorreram os acidentes. E aí, esse ano de 2023, até o momento, a gente está conseguindo uma boa redução. Tomara que a gente consiga continuar isso e se confirme no final do ano essa redução. Mas até aqui, comparando com o ano passado, a gente está conseguindo reduzir a questão dos números de acidentes graves, né? Então, mas assim, não vai ser uma diferença muito grande. Infelizmente, né, os nossos recursos são limitados, a gente não consegue realmente atuar como a gente gostaria de atuar, mas a gente, dentro das nossas possibilidades, a gente tem usado a estatística, tem usado os recursos para poder realmente atacar naquilo que a gente acredita que faz diminuir um pouco, né? Ô Manuel, assim, ó, é certo dizer que a maioria desses acidentes de morte, né, de óbito, tem no seu envolvimento casos com motociclistas? É maior o número de óbitos quando a pessoa porque assim, a minha impressão, eu te pergunto porque de fato a nossa impressão é que o motociclista ele é o mais vulnerável na rodovia e é o que mais se coloca em risco, né? Porque quando tu vê um momento de grande trânsito, camarada que está na moto não quer nem saber. Eu mesma, né, dirigindo, como eu já disse para vocês que eu sou péssima, mas assim, já acompanhei diversas situações assim que o motociclista vem, parece que ele te cega, ele vem pelo meio da pista e não quer nem saber, né? É verdade isso? Assim, ó, a gente tem que fazer alguns recortes, né? Quando você pega essas áreas de travessias mais urbanas, você tem realmente um índice bastante elevado envolvendo motocicleta, né? E o acidente com motocicleta, na maioria das vezes, ele se machuca, né? Difícil você ver um acidente envolvendo uma motocicleta não tem como o cara não se que quebrar, o condutor né? não se machuque. É raro, né? Dizer, houve ali, deu dano nos veículos e o motociclista não se machucou. Então, ou ele se machuca, ou, em alguns casos, infelizmente, óbito, né? Então, quando você faz esse recorte nessas áreas mais urbanizadas, realmente o número de motociclistas envolvidos é muito grande. Quando você sai dessas áreas mais urbanizadas, aí já é outra história. Acontece também acidente com motociclista? Sim, mas daí já não é tanto, né? Então, de modo geral, ainda é em automóvel. Quando você pega o geral, aí você vai ver que em automóveis é que ocorre, né? Mas realmente, ano após ano, vem aumentando a parcela de participação das motocicletas, porque vem aumentando as motocicletas, né? Então, por isso... Por isso que eu não deixo a minha filha ter moto. Ela pede toda a vida. Eu tenho uma filha de 26 anos que o sonho dela era ter moto. Eu digo, enquanto eu for tua mãe, eu for viva, porque mãe manda no filho até a morte, claro, né? Eu obedeço a minha mãezinha doente na cama, eu chego lá, ela briga comigo, eu fico quietinha. E eu digo, minha filha, eu faço chantagem emocional, porque com 26 anos, quem é que manda em filho? Manda nada. Mas eu faço chantagem emocional, eu choro, eu digo que eu vou ter um ataque, que eu vou ter um negócio no coração. Aí eu com minha filha, o fulano de tal lá ficou todo quebrado, o outro perdeu a perna, minha filha, tu já é desastrada, querida, isso não é pra ti. Eu fico nessa, tá? Eu sou nessa pegada, porque eu gosto de andar de moto com meu esposo, mas eu acho realmente que o carro é uma arma, a moto é uma arma, as pessoas tinham que ter essa consciência. Ó, você pegou um carro para dirigir, aquilo ali é uma arma, que você pode matar a si próprio ou qualquer outro ser humano, né? Então, a gente já não é 100% habilidoso, o ser humano, a gente não é perfeito, não existe exercício de rotina perfeito por melhor motorista que seja. E eu desconfio mais dos excessivamente confiantes. Quanto melhor o motorista, mais suscetível à imprudência ele está, né, Manuel? Eu costumo dizer nas minhas palestras, que às vezes eu vou em empresa, escola, que assim, o domínio do veículo que nós temos, ele é um domínio relativo, não é absoluto, né? Você é uma máquina e você tem um domínio relativo. Então, qualquer distração que você tiver na condução do veículo, você pode se envolver num acidente, porque não é um domínio absoluto, né? Então, aquela pessoa que acha que ele é o máximo, que ele é um bom motorista, que ele é braço, que não sei o quê, não passa de um babaca, né?
usar um termo É isso aí. popular, né? É isso Porque, na verdade, não existe isso. De alguém se achar o máximo, porque em algum momento ele pode se distrair, em algum momento ele pode fazer uma bobagem, né? E o domínio do veículo não é absoluto, né? Porque se você, por exemplo, se distrair para querer mandar uma mensagem no celular, né? Já tem estudos que dizem que uma mensagenzinha simples que você vai dar no celular ali, uma olhadinha ali, a leitura de uma mensagem. Você fica 5 segundos em média sem prestar atenção no trânsito na frente, né? E ainda a pessoa tem a ilusão que está prestando atenção, porque ele olha no celular e dá aquela olhadinha para lá e dá uma olhadinha aqui. Ele acha que ele está olhando lá e ele está olhando aqui. Na verdade, ele não está fazendo nenhuma coisa nem outra bem feita, né? E aí, se um veículo que estiver na frente der uma reduzida brusca, a pessoa acaba batendo na traseira porque não vai perceber a tempo, né? Então, e se a gente se der conta, por exemplo, um veículo a 80 km por hora, ele percorre 22 metros por segundo, né? E então, a gente tem que estar 2 segundos do veículo da frente. Por que a gente tem que estar 2 segundos do veículo da frente? Porque 1 segundo é para você perceber que o veículo ter certeza que o veículo está freando mesmo, e o outro 1 segundo é realmente para você efetivamente conseguir não bater no veículo da frente, né? Então, muitas vezes a pessoa está a menos de 2 segundos do veículo da frente, está muito próximo e ainda se distrai com alguma coisinha, não adianta ser o melhor motorista do mundo. Não, e eu vou te falar, que já falei para vocês 29.700 vezes que dirijo mal, né? Quando eu dirijo na minha cidade e tal, eu tô... Assim, ó, a cabeça é uma coisa tão simples e tão fácil de dirigir, tão mecânica, que, eventualmente, a gente só no pensamento mesmo, se tu está preocupado com alguma coisa, você já se distrai. Imagine se a pessoa... E, de fato, isso aqui é uma doença, pessoal. Telefone, olha, 99,9% dos motoristas que eu conheço, volta e meia, dão uma espiadinha de nada no telefone, tá? O baixinho, que é meu motorista, ele é desses que a gente pode chamar de braço, porque ele é um motorista humilde, né? Ele é... Cuidadoso. Não, ele é muito direção defensiva. Ele não faz jamais uma ultrapassagem que não seja... Ele fica fuçando no Waze qual é o caminho mais rápido, mas ele jamais faz uma ultrapassagem para nos colocar em risco. E uma vez aconteceu, nós nunca batemos o carro, teve uma vez só que a gente quase deu uma beliscadinha ali, 1 minuto, ele nunca pega o telefone dele. A mulher dele já sabe, só liga, não adianta, pode morrer de ligar, se ele estiver dirigindo ele não bota a mão. Mas uma vez que um dia ele foi dar uma olhadinha de nada, foi um susto. Porque, de fato, por melhor que seja o motorista, a gente nunca tem a habilidade de cuidar do telefone e da direção ao mesmo tempo, né, gente? Ô, Manuel, para encerrar, vem verão aí. Vai ter investimento do governo federal para a gente? Vai ter uma operação veraneio um pouco melhor? A gente vai conseguir ter um pouco mais de estrutura para cuidar desse povo todo que vem? Olha, semana que vem eu estou indo para Brasília e aí é que a gente vai ter uma noção exata de como vai ser. Do que vamos ter aí para a operação, né? Vai ser passado todo o planejamento de como é que as coisas vão ser, mas normalmente se tem, né? Se tem recursos aí para se conseguir fazer um reforço no efetivo, a gente tem um sistema que é chamar o policial na folga para dar reforçar as escalas, e aí é pago essa folga do policial, né? Legal. E infelizmente tem que se fazer isso, porque não se tem efetivo suficiente, então a gente faz isso aí, só que a gente depende de recursos, que venham esses recursos, e acreditamos que sim, que vai ter, né, porque já é de praxe que todo ano aconteça, né, esses reforços, e que a gente consiga fazer, e daí a gente faz em determinados horários, em determinados dias, que a gente avalia que há necessidade desse reforço de efetivo, né? Mas acreditamos que sim, que vai ter, né? Só não sabemos ainda o volume, porque ainda semana que vem é que com certeza vamos passar isso. Legal. E como recado final, né, Manuel? Eu acho que a gente pode dizer para as pessoas que estão assistindo a gente em casa que quando vocês forem passar na frente do posto policial, né, da Polícia Rodoviária Federal, se você tiver com o seu documento em dia, carro em dia, tudo certinho, não precisa passar a 30 por hora, se pode passar a 60, pessoal, né?
Eu acho que vale a gente ter esse respeito às autoridades e acho que sobre trânsito, tudo que tinha que ser dito já é dito, são tantas campanhas, né? Mas, de fato, tem que a gente se dar conta que é o improvável que nos pega no encalço, né? Eu tenho certeza absoluta que muitos dos meus amigos que dirigem, que eventualmente pegam o telefone para dar uma olhadinha, não é nem por querer. A gente tem que se dar conta que isso aqui é um vício incontrolável. Dirigir é uma atividade muito mecânica, muito simples, muito fácil para a natureza humana, né? Mas é uma máquina que você tem ali. Então, pessoal, meu recomendo é assim, para a gente evitar o número de mortes em Santa Catarina, botou a mão na direção, bota o telefone no console do carro, longe, para tu nem ver vibrar. Porque vê uma vibraçãozinha, se tu tá esperando uma mensagem de alguém, tu já fica, sem querer, tu já vai lá e pega esse negócio. E é aí que pode dar ruim, né, para todo mundo. No mais, eu quero te deixar meu agradecimento, Manuel, pela tua resiliência, pela tua sabedoria, pela forma como tu escolheu nos atender, assim, nesse momento de pressão, assim, que a gente está vendo e vivendo pela questão da mobilidade. Saibas que tens aqui parceiros no Parlamento Catarinense, conta com a gente, que Deus te abençoe, a ti e a toda a tua equipe, que proteja vocês, tu, Adriano, enfim, porque eu sempre digo, né, cada um de nós recebe uma missão, né? Os meninos gravar programa dos outros, ficar ouvindo assunto. Eles já tiveram... Hoje foi 4 programas, um de cada tema que, olha, de tudo a gente aprendeu. Já estão especialistas em tudo. Não, HPV, hoje foi uma aula. Tivemos uma super conversa já esses dias. Hoje sobre ADF, areia descartada de fundição. Já falamos sobre canabidiol para uso medicinal, né, naturalmente. Cada dia um negócio. E assim, eu acho que esses encontros que a gente tem com pessoas especiais que compreendem a sua missão são muito espetaculares. É uma maneira de a gente mostrar para a sociedade também que vale a pena a gente acreditar nas nossas instituições, que nós temos homens públicos respeitados, sérios, que dão a sua vida para que a gente tenha mais segurança, né? E eu imagino que deve ser muito frustrante para vocês, assim, perder uma vida num acidente, não conseguir conter, né, um episódio como esse. E te agradeço por estar aqui. Vamos ver se a gente dá conta de fazer essa terceira faixa temporária aí, né, Manuel? Vamos ver se esse povo se mexe, se a NTT autoriza, se a Artéries termina o projeto em tempo de a gente aplicar ainda nesse ano. E é isso, que Deus abençoe vocês. Eu que agradeço a oportunidade, né? E só como último recado, assim, que eu penso que cada pessoa que pega na direção do veículo, né, cada pessoa que vai para o trânsito, é importante sempre a gente estar em constante avaliação. Como é que está o meu comportamento? Que tipo de motorista que eu sou, né? No que de repente eu posso melhorar? O que eu posso fazer para proteger mais a minha vida? Porque a gente, quando está no trânsito, a gente está em constante risco. E se o nosso comportamento não for o adequado, o risco aumenta. Se o nosso comportamento for adequado, a gente se protege um pouquinho mais. É isso aí. E o nosso Bora Conversar Coisa Arada termina. Como a caixinha tem um presentinho, mas como essa aqui não tem lacinho, eu vou dizer pro Manuel levar essa caneca da água que ele tomou. Tava boa a nossa água? Tava boa. Essa canequinha tu vai levar lá, tá? Vai botar lá na tua mesa, num cantinho. Quando tu se lembrar, assim, daquela deputada xarope que fica lá no teu pé, volta e meia. Agradeço. Mas que tem muita estima, carinho por ti, muita gratidão. Vai ter lá uma lembrança na tua mesa. Obrigado. É isso aí. E um beijo para todos vocês, pessoal. Tchau, tchau.